descida de Jesus ao interior da terra. É um outro capítulo do mesmo assunto. A descida de Jesus ao interior da terra. A Bíblia diz claramente, Efésios capítulo 4, versículo 9. Quando nós lemos a palavra, você recebe a unção do Senhor. Porque a unção está no verbo que se fez carne, e o verbo é Jesus. Então, quando eu leio o texto da palavra, você está recebendo a unção. Eu posso entrar no ensinamento, mas quando eu cito a palavra, é a hora da unção acontecer na tua alma, o alimento da tua alma. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 9. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Está lá em Efésios, você pode conferir. Pedro capítulo 3, versículo 19. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou para quem? Para Satanás? Não. Pregou para aqueles pecadores condenados? Não. Pregou para o rico que negou ajuda a Lázaro? Não. Pregou para aqueles que estavam ali selecionados. Aqueles que buscaram a palavra. Desde o início. Até Adão e Eva estavam lá. No inferno. Num lugar chamado inferno. É um departamento do inferno. Inferno aí, nós conhecemos que é um lugar de tormenta. Mas cuidado, é um espaço separado que tem um abismo no meio. Então, em Pedro capítulo 3, versículo 19, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Em Pedro capítulo 6, capítulo 4, o evangelho foi anunciado até aos mortos. É a dúvida. Eu nunca vi uma explanação de alguém que leva o evangelho profundo, cristalino. Vou repetir. Pedro capítulo 4, versículo 6. O evangelho foi anunciado até aos mortos. Mas peraí, como aos mortos? Ele pegou um defunto lá e ficou defunto. Negócio seguinte. Não, ele não está falando para aquela carne, não. Aos mortos, aqueles que estavam lá, sem a vida da carne, mortos, não bem mortos, é uma expressão usada. Ele estava lá esperando a vida do Senhor. Tanto que lá em Apocalipse tem um capítulo, versículo, que eu não lembro mais o qual diz o seguinte, que as almas estavam dizendo, até quando, Senhor, vamos ter que aguardar? Porque ele estava falando sobre Jesus, a vinda de Jesus. Não, ali onde eles estavam. Entenderam? Jesus desce não para oferecer salvação aos pecadores. Porque depois da morte vem o juízo, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ele foi conversar com um defunto, com um pecador. Ele foi levar a palavra para aqueles salvos. Aqueles que não conseguiram a salvação, porque não tiveram uma vida segundo o Evangelho. Mesmo antes da vinda de Jesus, existiam pessoas santas que buscavam a palavra, como o próprio Davi, por exemplo, como o próprio Josué, Moisés e outros mais, eram verdadeiros seguidores do Evangelho. Esses mereceram salvação. Então, mas para proclamar a vitória e libertar aquele que aguardava a promessa, ali começa o terremoto espiritual. O negócio foi feio, né? Imagina quando ele desceu no Seol, que é conhecido como inferno, foi um terremoto ali violento, ele separou, abriu aquela fenda ali e separou aqueles que já estão condenados. E selecionou aqueles que desceu para pregar para eles. E os levou como cativo, que estavam no cativeiro. Levou para o reino dos céus. Porque foi quando o reino dos céus, a porta estava fechada. Quando Jesus estava para entrar, a porta abriu. Então, a abertura da porta do reino dos céus, que é outra camada, outra dimensão, não a nossa, quando abriu aquela porta, Jesus entrou com o seu povo que havia morrido antes dele. Então você veja bem, o pessoal do Antigo Testamento que estavam lá e que não conhecia a palavra direta, aí Jesus explicou para eles como que é a situação. Os céus se abriram e a presença do Filho de Deus invadiu o reino da morte. O inferno tremeu. Os demônios recuaram.
A luz de Cristo atravessou as regiões profundas, a queda do trono de Satanás. Aí foi a queda do trono de Satanás. Lá dentro, Jesus confronta o inimigo diretamente. Ali foi o momento de ele confrontar Satanás e seus algozes. E não era só ele, era muito demônio. O diabo pensou que tinha autoridade. Mas Jesus entra com sangue inocente. Porque Jesus não era pecador. Ele não era pecador. Então o sangue inocente podia encarar o Satanás. Ninguém poderia encarar ele. E tomou a chave dele. Não incomoda meu povo mais não. E é como que ele dissesse assim, hoje, é como se ele dissesse naquela época que ele desceu lá, né? Ele poderia dizer o seguinte, a partir de hoje, esse pessoal que está me buscando, que são verdadeiros seguidores do Evangelho e tem uma vida segundo a minha palavra, você não tem mais autoridade sobre ele, me dá a chave aí. Acabou. O Satanás tremeu, houve um terremoto. O negócio foi sério, gente. Agora, quem que estava lá? Eu fiz uma relação aqui, observe quem estava lá. Do lado do bem, Abraão e Sara, Isaac e Jacó, José, Moisés, Maria, Josué, Gideão, Maria que eu falo, a mãe de Jesus. Olha quem estava lá, gente. Para receber a bênção, o galardão. Estava lá Ruth, Davi, Salomão arrependido. E Salomão pisou na bola, mas se arrependeu. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias e muitos outros que morreram confiando na promessa. Só que Elias, ele subiu na carruagem de fogo. Há um diferencial. Eu citei, mas ele já foi direto, mas ficou separado, porque a porta do reino do céu estava fechada. Ele não podia entrar. Você quer um esclarecimento? Em Apocalipse, capítulo 1, quando fala que de repente houve um barulho no céu, um barulho de uma porta abrindo. E um anjo falando, João, sobe aqui. E João subiu, flutuando, né? E entrou naquela porta ali, a outra dimensão, onde estava o reino dos céus. Para ele ver o futuro, tudo que ia acontecer. É como se fosse um telão, mas ele estava lá no meio, vendo o que está acontecendo hoje, são as profecias que ia acontecer, está tudo acontecendo hoje. Então abriu aquela porta para ele subir. Ué, então há uma outra dimensão, exatamente, a outra dimensão. E muitos outros que morreram confiando na promessa de Deus. Noé, também Noé estava lá. Adão e Eva, como eu falei, enfim, uma infinidade deles. Eles aguardavam esse dia, porque ninguém podia entrar na glória antes do sangue perfeito ser derramado. Mas então, Jesus resgatou eles todos? Hein? Jesus resgatou eles todos? Todos os salvos, aqueles que estavam do lado onde estava Lázaro, ele levou todos eles, flutuando já com outro corpo, até o reino dos céus. Interessante, né? Agora, aqueles que estavam condenados continuaram lá, incluindo Satanás e seus algozes. E ele tem direito de sair para incomodar as pessoas que estão vivas hoje. Mas não aqueles seguidores da palavra. Amém? Eles aguardavam esse dia, porque ninguém podia entrar na glória antes do sangue perfeito ser derramado. E o Senhor Jesus tinha que ir na frente, ele abrir a porta. Ele é a autoridade máxima, ele é o próprio Deus. Eu percebo que quando a gente está com Cristo, mesmo com tudo desabando ao redor da gente, a gente está sempre em paz. Exatamente. É isso que acontece. Entendeu? Exatamente isso que acontece. Então, quando Jesus chega, ele anuncia, a promessa está cumprida, o cordeiro foi morto. Só ele mesmo. O cordeiro foi morto. A redenção chegou. Né? E ali se cumpre Isaías, capítulo 49, versículo 9. Olha o que diz ali, é um versículo pequenininho, só uma parte dele. Dizei aos presos, sai. Sai. Mas só os salvos.
né? E aos que estão presas espiritualmente. E tem dois tipos de prisão. Aqueles que estão nas trevas não saem. Agora, aqueles que estão na luz saem. As pessoas presas em vício, agora vai entrar a situação nossa aqui. Por exemplo, certo jovem não veio porque ia tomar banho na hora que a gente ia começar o culto. Quer dizer, isso é um erro. Então, esse é um perigo. Nós temos que tomar cuidado para não perder a salvação. Presos, as pessoas presas em vícios, presas em pensamentos, né, malignos, presas em culpas, presas em traumas, presas em opressões, presas em tentações, presas em desejo que destrói a alma, presas em ataques noturnos, presas em influências demoníacas, presas em angústias profundas. Esses ataques noturnos, a sensação que eu tenho é quando a pessoa levanta, tipo no sonambulismo, né? Por aí. E tem outro tipo de ataque noturno, sexual. A Caramba. pessoa sonha que está tendo relação com outra pessoa. Isso é um ataque noturno também. Nossa. E a outra pessoa, o mais lindo que seja, é um demônio. Cruz A credo. pessoa sonha que está tendo sexo com aquela pessoa bonita ali, e de repente até conhecer a pessoa na rua e vem um desejo da carne. Os pensamentos malignos. Poxa, aquela pessoa lá é do tipo que eu gosto. Aí vai à noite e sonha com aquela pessoa. Mas não é ela. É o Satanás, que é um dos algozes, seguidores das trevas, é que está ali no sonho da pessoa, praticando aquele sexo. Chega até ao orgasmo. E o alimento, o alimento do Satanás. Porque está tudo errado. Entendeu? Agora, é uma tristeza a gente escutar isso. Mas o mesmo Cristo que entrou nas profundezas da terra, estará hoje nas profundezas da alma. Hoje ele é profundo na tua alma. Como espírito, como ele em espírito, para poder cuidar da tua alma. Se preparar, porque é um amor puro, ele quer a tua salvação. Então, o que ele faz quando ele entra na tua alma? Ele quebra as cadeias, as amarras do Satanás. Ele arranca as acusações que fizeram, que você sente que você está sendo acusado. Ele destrói opressões. Ele desfaz maldições, ele tira a alma das trevas e transporta para a luz, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Está escrito na Escritura, no qual diz o seguinte: Jesus não só liberta, ele muda reino, muda domínio, muda ambiente espiritual, muda a natureza da pessoa. Porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que está escrito em Colossenses 1,13. E sendo livre, a pessoa começa a caminhar com Cristo em novidades de vida. Foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. É outra história. A vida espiritual se resume nisso. Amém, querido? Vamos agora abaixar nossa cabeça e entrar em oração. Este é um momento, Pai Celestial, em nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach em hebraico, que é o Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Ó Pai Celeste, neste momento, nós clamamos por todas as pessoas que vivem buscando a Tua Palavra e que não têm o conhecimento total como deveria ter. Ó. Então, Senhor, clamamos ao Senhor, ó Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador, aquele que desceu às profundezas do inferno. Ó Senhor, nosso Pai, sabemos que Ele teve esse comportamento por aquelas pessoas que já mereciam a salvação. E que hoje Ele penetra no nosso coração, no mais profundo do nosso coração, para nos purificar, ó Pai. Nós cremos na Tua Palavra, por isso estamos aqui clamando a Ti, ó, e que a palavra dita e garantida pelo Senhor
a nossa salvação. O Senhor nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Nós cremos e o buscamos todos os dias. Pois Ele é aquele que destrói, que destronou Satanás, destrói as influências malignas. Ó Pai, aquele que tomou a chave da morte e do inferno. Aquele que libertou os cativos do Sheol. Ou Sheol. Eu apresento agora essas vidas, ó Pai, que estão nos ouvindo nesse momento, e que aquele que ouvir essa gravação, apresentamos essa vida dessas pessoas, ó Pai. Assim como Jesus entrou nas regiões profundas da terra, ó Pai, entra agora nas regiões profundas da alma de cada pessoa que está ouvindo nesse momento esse clamor. Entra onde ninguém consegue entrar, ó Pai. Entra onde médicos não alcançam, onde palavras não tocam, onde remédios não chegam. Entra com a luz da tua glória. Ó Senhor Jesus, assim como o Sheol estremeceu diante de ti, que tudo que é trevas na vida dessas pessoas que estão ouvindo, inclusive a minha vida também, ó Pai, começa a estremecer agora. Que toda opressão espiritual seja despedaçada, Senhor. Que todo cativeiro invisível seja quebrado. Que toda influência maligna seja destruída, ó Pai. Ó Senhor, nós ordenamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas segundo a vontade do Senhor e não a nossa, Senhor. Vou ordenar, mas segundo a tua vontade. Espírito de tormenta, saiam agora. Você que está ouvindo essa gravação, você que está presente aqui no momento, que espírito de tormenta saiam, espírito de medo saiam, espírito de vício saiam, espírito de acusação saiam, espírito de enfermidade espiritual saiam, espírito de engano saiam também, espírito que atormenta a noite saiam, espírito de aprisionamento, que aprisiona a mente saiam. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Senhor nosso Pai, esse clamor que nós estamos fazendo, Senhor, não é só para nós, o presente, e aquela pessoa que estão ouvindo, aqueles que não puderam ouvir hoje desse ensinamento, Senhor. É para todas as pessoas que esse ensinamento, essa oração é válida, Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Ó Senhor, liberta essas almas, ó Pai, como Tu libertaste o justo lá no Sheol, conhecido como inferno, o lado onde estava Lázaro, no seio de Abraão, que é o próprio Deus nosso, Criador do céu e da terra e tudo que existe. Tira essas pessoas do império das trevas, eles que estão seguindo a Tua palavra ainda têm tendência às trevas, ó Pai. Tira, ó Pai, essas pessoas do império das trevas, transporta para o reino do Teu amor, ó Pai. Faz brilhar a luz, ó Pai. Ó Senhor, nós te clamamos, a luz no mais profundo dessas pessoas que estão ouvindo esse ensinamento, essa oração, esse clamor, ó Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Ó Senhor, nosso Pai, precisamos de Ti, Senhor. Faz descer o fogo do Espírito Santo dentro do coração de cada pessoa, Senhor. E dá a essas vidas a verdadeira libertação que só o Senhor pode dar, ó Pai. Ó Pai Celeste. A Tua misericórdia, sei que perdoe para sempre, Senhor. Por isso nós estamos pronunciando as palavras, Senhor. Ó Pai Celeste, tem de misericórdia, Senhor. Porque está escrito na Tua palavra, Senhor. Se o Teu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Pai eterno, eu declaro através da vossa misericórdia, e segundo a Tua vontade, que a vida dos irmãos se tornem livres. Livre pelo sangue, livre pela cruz, livre pela vitória dos 3 dias que Jesus esteve lá nas profundezas do inferno. Livre todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de clamor que o Senhor se tornou presente aqui. Por isso, vamos pronunciar a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações,
Livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Que teu é o poder e a glória para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus.